quero ler aqui com vocês. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 6, 9, diz assim: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Ok, queridos? Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Diga comigo assim bem forte: Noé andava com Deus. Curve a sua cabeça onde você está. Eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito, muito obrigado, Senhor, por esse momento especial diante da Tua poderosa palavra. Senhor, nós precisamos compreender a Tua palavra, precisamos aplicá-la na nossa vida, precisamos que o Teu Espírito revele, nos ensine a palavra nessa noite. Senhor, que a Tua palavra encontre corações férteis, terras boas, porque a Tua palavra é a semente do Senhor. Então nós pedimos que essas sementes encontrem corações prontos, corações sedentos, ó Deus, para uma mudança, para uma transformação, para uma resposta do Senhor através da Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus nós clamamos pela proteção do sangue de Jesus sobre cada um de nós, para que não haja nenhum impedimento dessa palavra entrar e nos mudar, entrar na nossa vida como luz, porque está escrito que a palavra é a luz do mundo, que essa palavra penetre e ela traga luz, e toda treva, toda escuridão da nossa vida, em qualquer área da nossa vida, seja dispersa pela palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, queridos, esse momento aqui da história de Noé, quem conhece a história de Noé? Não é? É uma história muito linda, eu amo essa história, e é um momento muito especial, não só para o Noé, mas para a humanidade, porque é o seguinte, por causa, interessante, o versículo 11 aí, diz que por causa da corrupção e da violência, Deus decidiu destruir a humanidade e tudo que se movia, a criação. Diga: corrupção e violência. Você identifica alguma coisa assim? Por causa da corrupção e da violência, irmãos, Deus resolveu destruir. Vou te falar logo de começo. Irmãos, tem que ser muita corrupção e muita violência para levar Deus a tomar uma decisão dessa. Então eu penso que a situação do Noé é incomparavelmente pior do que a nossa. Quem está me entendendo? Irmãos, agora ele está no meio dessa geração corrupta e violenta. Ele está vivendo nessa sociedade que Deus tomou a decisão de destruir, porque ele viu que não tem jeito, não é? E aí o Noé é encontrado como um homem que andava com Deus. Que coisa tremenda. Irmãos, que Deus encontre muitos Noés aqui nessa noite, que no meio dessa sociedade corrupta e violenta, pessoas que decidem andar com Deus. A Bíblia diz que Noé achou graça diante do Senhor. Acho muito tremendo aí o versículo 8. Agora preste bem atenção no que eu vou te falar. O que é andar com Deus? Ah, pastor, eu ando com Deus, eu frequento uma igreja, eu professo uma fé evangélica ou católica, ou sei lá o quê. Irmão, isso não é andar com Deus. Agora, o que é andar com Deus? Andar com Deus é concordar com Deus. Escuta bem, a Bíblia diz lá em Amós 3,3, como podem andar dois juntos, se não houver entre eles acordo? Então, será que nós concordamos com Deus? Quem está comigo aqui? Não é? Esse dia eu estava vendo uma discussão, ouvindo uma discussão sobre a questão da submissão da mulher, não é? E uma grande discussão sobre isso. Irmãos, a Bíblia diz: esposa, respeite seu marido. Claro, um marido
ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Irmão, nós concordamos com Deus em tudo. Quem está me entendendo? O que Deus diz a respeito desse assunto? Eu concordo com Ele ou não? A minha resposta vai ser a resposta se eu ando ou não com Deus. Amém, queridos? Então, o Noé andava com Deus, ele concordava com Deus, significa que ele amava o que Deus amava, ele odiava o que Deus odiava, e a Bíblia diz que ele foi tão radicalmente obediente a Deus. Irmãos, isso foi a chave, eu vou te mostrar. Essa foi a grande chave para o Noé sair daquela situação de destruição. Irmão, tudo estava sendo destruído em volta do Noé, mas ele não foi atingido, ele e a família dele. Quem está me entendendo? Agora, uma das chaves para ele sair daquela situação dele foi a obediência radical dele, porque Deus falou para ele: Noé, faça uma arca. E aí, irmãos, nós vamos ver que Deus deu todas as medidas da arca, deu toda a estratégia, como que ele colocaria os animais para dentro, quanto de comida ele deveria levar. Deus falou cada detalhe, e cada vez que Deus falava uma coisa para Noé, a Bíblia diz que Noé obedeceu radicalmente o Senhor. Várias vezes você vai ver isso escrito nesse texto, várias vezes. Então, o que é andar com Deus? Diga comigo: andar com Deus é concordar com Deus, é obedecê-lo radicalmente. Isso que é andar com Deus. Amém, queridos? E Noé andou com Deus, ele foi encontrado com Deus, ele foi encontrado no meio dessa geração andando com Deus. Jesus disse uma coisa interessante. Jesus disse lá sempre a gente tem que mostrar o Novo Testamento, né? Então, João 15:14, Jesus disse assim: olha, vocês são meus amigos. Acaba aqui o texto? Não, ele disse: vocês são meus amigos olha só, se vocês fazem o que eu sugiro. Se vocês fizerem o que eu sugiro, se vocês seguirem os meus conselhos, vocês são meus amigos. Não, irmãos, Jesus não faz isso. Ele diz assim: vocês são meus amigos se vocês fazem o que eu mando. Amém, queridos? Isso que é andar com Deus, é obedecer, é concordar com Ele, é falar o que Ele fala. Se Deus está falando uma coisa, eu tenho que concordar com o que Ele fala. Ele fala uma coisa e eu vou questionar o que Ele fala? Não, eu não estou andando com Deus. Agora veja bem, é muito interessante, irmãos, porque a gente já vê de cara os benefícios do Noé andar com Deus. Por exemplo, primeiro benefício: irmãos, a família dele foi salva daquela tragédia. Eu não quero falar aqui, nesse momento, sobre salvação espiritual, céu. Eu estou falando eu quero mostrar a catástrofe, a tragédia, o dilúvio. Vamos ver assim. Quero comparar esse dilúvio com a vida que a gente está vivendo hoje, no meio dessa sociedade. Irmãos, eu quero dizer para vocês, eu não quero ser profeta de terror, não é? Mas, irmãos, está acontecendo já. Nós estamos no meio de um dilúvio. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, irmãos, e não tem outro jeito. Agora, tem uma saída. Tem uma saída. Esse mundo perdido tinha um homem que andava com Deus, e agora veja bem, a família dele vai ser protegida de tudo isso. Não só protegida, a família do Noé foi sustentada lá na arca, não é? Irmãos, o Noé comia o melhor da terra dentro daquela arca. Ele dizia: não, hoje eu quero comer um filezinho de uma vaquinha. Não, hoje eu quero comer um filezinho de um porquinho. Não, hoje eu quero comer. Irmãos, ele tinha comida suficiente para ele e para a família dele. Ele ficou 370 dias. Tem uma discussão entre os teólogos, se um diz que ele ficou 150 dias, outro diz que ele ficou 370 dias. Ele ficou muito tempo. Irmãos, e ele não passou fome. Quando ele saiu da arca, veja bem, quando ele saiu da arca, ainda tinha animais para ele sacrificar ao Senhor, porque a primeira coisa que ele fez foi um sacrifício ao Senhor para agradecer a grande vitória dele. Ele ainda tinha animais, os animais que ele não podia comer, que eram animais imundos, ele nem tocou neles, naqueles casais de animais imundos, não é? Ou seja, animais que eles não podiam comer, como por exemplo cavalo, porco, não sei o que lá e tudo mais. Então, graças a Deus que nós podemos, aleluia. Agora veja bem, o que é que eu quero te mostrar? Que, irmãos, o Noé
foi protegido com a sua família dentro da arca, não faltou nada para ele na arca, o pau estava quebrando, uma tragédia generalizada, uma crise para todo lado, mas o Noé e a sua família não foram atingidos, eles estavam na arca. A arca no Novo Testamento é Jesus. Agora preste bem atenção, olha o que eu vou te dizer agora. Quanto mais o dilúvio se agravava, e quanto mais as águas inundavam a terra, irmãos, vocês vão concordar comigo que mais a arca de Noé se levantava. Quem está me entendendo? Quanto mais a tragédia crescia, mais o Noé crescia. Que coisa tremenda. Está escrito isso. Olha só o que diz. Fala aqui, cresceram as águas, Gênesis 7,17. Cresceram as águas e levantaram a arca de Noé sobre a terra. Irmão, nós não temos que ter medo da crise. Essa crise não é para nós. Esse dilúvio não era para o Noé e para a sua família. Não era, não tocou nele. Pelo contrário, eu vou te mostrar que o dilúvio acabou sendo uma grande bênção para o Noé. Quero profetizar na sua vida. Irmãos, essa crise vai ser uma bênção para você. Agora você precisa crer nisso, que você é um povo separado, que tem uma arca para você entrar nela e ficar guardado. Deus vai te proteger lá, mas não só te proteger. Irmãos, quando Noé saiu da arca, deixa eu te falar uma coisa. Beleza, a arca protegeu Noé, ele foi sustentado lá, beleza. Agora quando ele sai da arca, irmão, quando ele sai da arca, ele era o homem mais rico do mundo. Quem está me entendendo? Concorda ou não concorda comigo? Até porque ele era o único, ele e a família dele. Mas o Noé podia escolher, ele podia dizer, não estou querendo morar aqui não, deixa eu pensar onde que eu vou morar. Eu estou pensando em morar nessa costa, nesse litoral. Não, eu acho que esse aqui as ondas são muito baixas. Irmão, todo o planeta pertencia a ele e a sua família. Eu não posso nem dizer que ele era bilionário, ele era tudonário. O cara ficou, meu irmão, eu não posso, não dá nem para dizer, todo o ouro era dele, toda a prata era dele, tudo que tinha na terra era dele. O cara, sucesso. Ele saiu de uma crise para um grande sucesso. Ok, queridos? Quanto mais a crise crescia, quanto mais o dilúvio aumentava, mais o Noé era levantado. Diga, assim que vai acontecer comigo, aleluia. Assim que vai acontecer comigo. Você crê nisso? Deixa eu te mostrar um videozinho que eu achei legal, para a gente entrar aqui nesses 3 pontos, né? Porque eu vou te mostrar o poder, é o meu tema hoje à noite, o poder de andar com Deus, ok? Então eu vou te mostrar, dá para mostrar o nosso videozinho aqui? Agora, antes de mostrar, deixa eu só explicar, uma grande tragédia, uma grande enchente, não é? E esse homem que mexia com equipamentos de esqui, viu uma oportunidade. Rapaz, eu vou aparecer em todo mundo, vai viralizar na internet a minha empresa. Eu vou esquiar no meio dessa enchente. Então vamos ver, né? Irmãos, é a maneira que a gente vê as coisas. Comigo aqui, irmãos, o poder de andar com Deus. Tem detalhes importantes aqui. Nós queremos aprender com Noé nessa noite. O que aconteceu na vida dele, porque ele andava com Deus. Nós já entendemos o que é andar com Deus. Então a primeira coisa, gente, são promessas tremendas. São 3 promessas tremendas que eu quero compartilhar com vocês. Então a primeira coisa, Deus lhe revelou os seus segredos. Olha o que diz aí Gênesis 6,14, diz o seguinte: faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás, oh meu Deus do céu, calafetarás com betume ou com piche por dentro e por fora. Irmão, isso aqui é um grande segredo. Escuta bem. Sabe por que é um grande segredo? Quando a gente pensa numa arca que salvou a vida do Noé e da família dele, que tirou o Noé daquela situação complicada,
Irmãos, para nós é muito fácil pensar nisso. Ah, legal, boa ideia, um barco. Irmão, não se tem notícias de navegação de barco até aqui. Esse é o primeiro barco da história mundial. Irmão, agora sem ferramenta, sem tecnologia, sem eletricidade. Quantas pessoas? 8 pessoas trabalhando, não é? 4 homens e 4 mulheres, tudo manual. Irmãos, eles fizeram um barco gigantesco, escuta bem. Ele tinha 144 metros de comprimento. Olha, esse prédio aqui tem 40. 40, imagina, 40 aqui, ó. São o quê? 4 vezes esse lugar de comprimento. E a largura dele tinha 24 metros. Era um pouquinho mais largo, aqui tem 20. Agora veja bem, ele tinha 3 andares. E os andares tinham um pé direito de 5 metros de altura aproximadamente. Eram andares bem altos. Agora vamos lá. Eu fiquei curioso com isso, porque, irmãos, isso é um grande segredo que Deus está... E outra coisa, essa madeira de cipreste é uma madeira muito leve. Agora, olha só, a coisa interessante. Eu fiquei curioso, será que realmente... Quando vem a dúvida assim, né, no coração para a gente pesquisar, é para que a gente tenha mais fé ainda, né? Aí eu falei, será que realmente era possível um barco com essas dimensões flutuar e navegar? Irmãos, aí eu pesquisei, irmão, é universal a opinião dos engenheiros navais. Eu li um artigo desse cara, desse engenheiro naval, chamado Ricardo Pinto. Ele é professor de engenharia naval da Universidade Federal de Santa Catarina. Um artigo fantástico sobre a Arca de Noé, mas não tem como a gente falar o artigo, mas eu quero resumir uma frase dele. Ele disse o seguinte: o fato da arca ter essas dimensões é surpreendente. Por quê? Porque são os parâmetros de um navio da atualidade. Irmãos, Deus contou um segredo para o Noé. Se fosse mais largo, se fosse baixo, se fosse maior, se não tivesse todas essas dimensões, não funcionaria. Irmãos, um grande segredo, o primeiro barco da história. Que coisa tremenda. Deixa eu te falar uma coisa, se você andar com Deus, você vai começar a ouvir os segredos de Deus. Não, era essa hora que você dizia, glória a Deus. Irmão, se você andar com Deus, se você começar a conhecê-lo, eu quero conhecer, não é uma religião, irmão, não é uma religião, vamos sair dessa, saia dessa, entende? Saia dessa história de passar no tapete do poder, no corredor do não sei o quê, sabe? Irmão, sai dessa conversa fiada. Qual que é o segredo? Princípios. Qual que é o segredo? Andar com Deus. Qual que é o segredo? Amar o que Deus ama. Qual que é o segredo? Conhecê-lo através da sua palavra. Qual que é o segredo? Concordar com Deus. Qual que é o segredo? Obedecê-lo radicalmente. Qual que é o segredo? É estar perto dele. É falar o que ele fala. Se eu andar muito com uma pessoa, não é? Se eu andar muito com uma pessoa que fala um outro idioma, irmão, daqui a pouquinho eu estou repetindo algumas coisas. É impressionante. E se a gente andar muito com Deus, a gente vai começar a falar como Deus fala. Ele diz, tudo é possível aquele que crê. Amém, queridos? Agora vamos lá. Ele ouviu um segredo de Deus, porque ele andava com Deus. Só ouve segredo quem está perto. Diga comigo, só ouve segredo quem está perto. É muito interessante, irmãos, a sunamita. Lembra da sunamita? Que ajudou o profeta Eliseu. O profeta Eliseu foi socorrido por ela recebeu o profeta Eliseu em casa, construiu um quarto para o profeta, ela possibilitou a pregação do evangelho na sua cidade, chamada Sunem. Irmãos, ela foi tão especial para o projeto de Deus. O que aconteceu? Deus falou para o profeta Eliseu, disse, olha, eu quero que você conte um segredo para a sunamita. Virá 7 anos de fome em todo o país. Eu quero que ela saia daqui. Eu quero que ela passe 7 anos de férias na Filístia.
Você não pode contar isso para ninguém, só para ela. Nem o próprio Eliseu estava autorizado a sair. Puxa vida, chefe, nem eu posso ir com ela? Não, você fica. Né? Eu preciso de você em Israel, mas eu quero que ela saia. E 7 anos depois, irmão, depois que ela voltou bronzeada, fez um monte de curso na Filístia, malhada, aproveitou o tempo, ela fez um curso de inglês top, veio falando outros idiomas. Meu irmão, o negócio estava quebrando em Israel ao ponto de 2 mães combinarem de comer seus próprios filhos, e comeram. Enquanto isso, a sunamita estava lá, de 7 anos de férias. Quando ela voltou, o rei ficou tão impressionado com a história dela, porque ele estava perguntando para o secretário do Eliseu qual foi o maior milagre do Eliseu, e o Eliseu estava tentando contar para ele que o maior milagre foi a ressurreição do filho da sunamita, não é? E a sunamita chega bem na hora ali no palácio, justamente para pedir de volta as terras dela. E quando o rei viu a sunamita, ele falou, o secretário do Eliseu falou, é essa mulher, é essa aí, e esse homem aí agora é o filho dela que o Eliseu ressuscitou. O rei ficou tão impressionado, como que Deus protegeu essa mulher, como que Deus contou o segredo só para ela, que ele julgou, essa mulher é especial. Ele disse assim, soldado, né, chamou o soldado, chamou os oficiais e falou assim, eu quero que tudo que era dela seja restituído, e eu quero que vocês façam uma conta e paguem para ela esses 7 anos, como se ela tivesse plantado e colhido nas terras dela. Um segredo. Por que essa mulher ouviu esse segredo? Porque ela andava com Deus. Vou te falar uma coisa, irmãos, um segredo de Deus vale mais do que 1000 anos de trabalho. Um segredo de Deus. Foi o segredo que Deus falou para o Júnior, não é? O teu sogro, quando ele estava lá nos Estados Unidos, como garçom. Deus contou um segredo para ele, porque o seu Jair tinha vendido as terras dele. Ele mexia com, um dilúvio veio sobre a área de borracha, o seu Jair mexia com borracha. E veio um dilúvio, uma tempestade para destruir tudo. E ele vendeu. E o Júnior estava nos Estados Unidos como garçom. E aí o Júnior começou, rapaz, esse dinheiro no banco. E começou a ligar para o seu Jair, tira essa grana do banco. Pai, tira essa grana, vamos comprar carro. Porque carro na época era moeda. Ninguém produzia carro, então você produzia um carro hoje, daqui a 2 anos ele valia o mesmo valor. E o Júnior disse, vamos comprar tudo de carro. O senhor já disse, está louco, nunca que eu faço um negócio desse, não é? Com dinheiro rendendo, o juro que está rendendo. E aí, irmãos, o Júnior voltou de lá, chegou no Brasil, sem avisar o seu Jair, e cadê isso? Pai, vamos tirar. E o seu Jair aceitou, tiraram o dinheiro, e com esse dinheiro que eles tiraram, 18 dias depois, veio o plano Collor, e prendeu o dinheiro de todo mundo, mas o do homem de Deus estava guardado. Comprou por um preço barato, na frente do Palácio de Girassóis, uma terra, construiu em 90 dias a primeira etapa da Pousada dos Girassóis. Irmãos, hoje a Pousada dos Girassóis é um dos maiores empreendimentos dessa cidade, porque um homem ouviu um segredo de Deus. Tem alguém aqui comigo? Vale ou não vale a pena andar com Deus? Vale ou não vale a pena ouvir o conselho de Deus, a sabedoria de Deus, as ordens de Deus, concordar com Deus, falar o que Ele fala, pensar como Ele pensa, a partir de conhecer a sua palavra. Amém, queridos? Deus falou assim, eu vou destruir Sodoma. E quando Ele ia destruir, Ele falou, mas eu não posso fazer sem contar o segredo para o meu amigo Abraão. Fui lá com Abraão e disse, Abraão, eu vou destruir Sodoma. Mas eu não podia fazer sem contar para você, porque o Abraão andava com Deus, aleluia. Deus tinha dito para Abraão, anda na minha presença e eu te multiplicarei extraordinariamente. O grande segredo é andar com Deus. E aí o Abraão disse, não, tudo bem, você vai destruir, beleza. Só lembra do meu sobrinho que está lá, livra ele, o Ló. E Deus o livrou, amém, queridos? Então a primeira coisa aqui, irmãos, a primeira coisa que o Noé recebeu, ele recebeu a revelação dos segredos de Deus. Deus revelou para o Noé os seus segredos. Segundo lugar, poder de andar com Deus. Eu não estou falando de um poder de uma religião. Religião não tem poder nenhum, irmãos. O único poder é se nós andamos com Deus. Segundo lugar, Deus
o abençoou. Vamos entender isso aqui. Vamos entender isso aqui. Deus o abençoou. Gênesis, capítulo 9, o versículo 1, diz que abençoou Deus a Noé e a seus filhos. E lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Olha aqui para mim, olha aqui, ó. O texto fala que Deus abençoou Noé. Vamos entender bênção? Nunca mais você vai ser o mesmo com relação à bênção. Nunca mais você vai deixar de abençoar seus filhos. E nunca mais, independente da sua idade, você vai deixar de pedir a bênção dos seus pais. Porque bênção é um negócio poderoso, você vai descobrir aqui. Irmãos, olha só como que Deus o abençoou. Quem quer ser abençoado? Deixa eu ver. Todo mundo quer. Mas você quer uma coisa que você nem entende. Olha só, irmãos. Deus abençoou o Noé e a seus filhos. Como que ele abençoou? Como que ele abençoou? Me responda, como que ele abençoou? O que foi que ele deu para o Noé? O que ele deu? Filhos. O que foi que ele deu? Eu acabei de ler, vou ler de novo. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Ele disse, irmão, sabe como que Deus abençoou Noé? Com uma promessa, com uma palavra. Essa foi a bênção. Ele disse, sede fecundo. O que ele está dizendo para Noé? Noé, não haverá esterilidade na sua casa. Você será fecundo. Ele diz, multiplicai-vos. A palavra aqui, multiplicai-vos, não é só multiplicar no sentido de monte de filho. É multiplicar em todas. A palavra no hebraico dá um sentido de multiplicação em todas as áreas da vida do Noé. E ele disse, enchei a terra. Sabe como que ele abençoou? Ele deu palavras. Agora escuta bem uma coisa aqui, irmãos. Deus tem nos abençoado com a sua palavra. Vamos entender isso aqui. Olha só o que diz a Bíblia. Diz que o Isaac, antes de morrer, ele estava velhinho. E ele queria abençoar os filhos. Então ele chamou o Esaú e o Jacó. E ele disse para o Esaú, meu filho, eu quero que você prepare uma comida gostosa para mim, e quando você trouxer a comida eu vou abençoar você. Nós sabemos o que aconteceu. O Jacó entrou no meio da história, enganou o pai dele, se fez de Esaú e recebeu a bênção. Então o Isaac abençoou o Jacó. Agora veja bem, olha o que ele disse. Olha o que o Isaac disse para o Jacó: Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de vinho. Essa que foi a bênção sobre o Jacó. Beleza, abençoou. Quando ele acabou de abençoar, o Esaú chegou. E o Esaú chegou com a caça já preparada, com a comida. Ele disse, pai, eu trouxe essa comida. Ele disse, quem é você? Ele disse, eu sou o Esaú. Ele disse, não, alguém já veio aqui e já recebeu a sua bênção. Aí ele disse, só pode ter sido meu irmão Jacó. Agora olha o que o Esaú vai dizer para o Esaú, não é? Olha o que o Isaac vai dizer para o Esaú, presta atenção. Olha o que ele vai dizer. Meu filho, não tem mais jeito, porque o que eu abençoei já foi abençoado. Agora, olha o que ele vai dizer para o Esaú. Olha o que ele vai dizer para o Esaú, para você entender. Ele vai dizer para o Esaú o seguinte: respondeu Isaac a Esaú, eis que o constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por escravos, de trigo e de vinho o sustentei, que me será dado a fazer-te agora, meu filho? Não tem mais jeito. Agora presta atenção, o que foi que o Isaac deu para o Jacó? O que foi que ele deu para o Jacó? Irmão, o Jacó saiu de lá tão quebrado daquela conversa, que ele passou 20 anos sendo escravo do sogro dele. Ele não levou vinho, ele não levou milho, como disse o Isaac, ele não tinha nenhum servo, muito menos os irmãos dele. Não aconteceu nada na vida do Jacó, ele só recebeu uma palavra, que vai fazer toda a diferença na vida dele. Ele acreditou nisso. Quem está me entendendo? Ele só recebeu a bênção que o Esaú desprezou. O Esaú disse, para que eu quero essa bênção? Isso não me faz nada, não muda a minha conta bancária, não muda a minha situação, eu não quero essa bênção. Ele desprezou a bênção da primogenitura.
Mas o Jacó disse: eu quero a bênção, eu acredito na bênção, eu acredito nessa palavra, eu acredito nessa promessa, vai ser assim comigo. Irmão, 20 anos depois, o Jacó volta tão rico, que quando ele encontrou o Esaú, ele disse: Deus tem me abençoado poderosamente. E fala que ele deu um presentinho para o irmão dele. Irmão, o presentinho era uma verdadeira fazenda, cheia de boi, cheia de ovelhas, cheia de camelos e animais e muita coisa. Meu irmãozinho não repara, ele fala isso, ele diz: meu irmãozinho não repara, esse presentinho tão humilde que eu estou dando para o meu Senhor. Milionário. Ele acreditou. Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó, preste atenção agora. Como que você tem recebido a bênção que Deus tem liberado sobre a sua vida? Deus já te abençoou. Deixa eu te falar uma coisa aqui, Efésios 1:3, que Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. O salmista diz que tudo, toda a terra e toda a sua plenitude pertencem ao Senhor. Todo o ouro, toda a prata, todos os animais do campo, toda a erva, tudo pertence ao Senhor. Irmãos, se é dele, e nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, você acredita que é seu também? Você acredita que a Bíblia diz que Jesus se fez pobre para que na sua pobreza você se tornasse rico? Peraí, o que você está dizendo? Tem muita gente dizendo assim: não, quem me dera. Às vezes a gente fala assim, eu brinco com os irmãos, eu falo assim, eu chamo os irmãos de milionário. Aí o irmão diz assim mesmo, às vezes rejeita isso. Milionário, olha minha carteira, pastor. Irmão, eu estou liberando uma promessa, eu estou liberando uma bênção sobre a sua vida. E quando, veja bem, não foi Deus diretamente que abençoou Jacó, foi o pai dele, foi uma autoridade delegada dele, foi uma autoridade constituída dele. A bênção do pai é poderosa sobre o filho. Foi por isso, irmão, que o José, quando ele viu que o Jacó agora, velhinho, estava morrendo, ele pegou o Manassés e o Efraim, correu lá para o leito de morte do pai dele e disse: pai, abençoe meus filhos. E o Jacó abençoou o mais novo como se fosse o primogênito, com a mão direita, e o mais velho com a mão esquerda. O José disse: não, pai, não, esse aqui é o primogênito, esse aqui é o mais novo. E ele cruzou os braços, não é? Então, irmãos, do jeito que o Jacó disse que aconteceria na vida deles no futuro, aconteceu. O mais novo veio a ser menor do que o mais velho, mas todos foram poderosos na terra, tanto Efraim quanto Manassés. A bênção é algo que nós temos que nos agarrar nela. Deus disse, irmão, deixa eu te falar uma coisa, você não é pobre. Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra de Deus diz que não haveria israelita pobre. Pastor, mas eu não sou israelita, eu sou brasileiro. A Bíblia diz que nós somos o Israel de Deus. Nós somos israelitas, sim. Nós somos o galho que foi enxertado na árvore em Israel. Nós somos israelitas de Deus. Agora escuta bem, irmão. Então, como é que você... Não, pastor, isso aí não é verdade não, porque eu sou pobre. Você não é pobre tentando ficar rico. Você é um rico descobrindo a sua riqueza. A bênção, irmãos. A bênção. Entende o que eu estou falando? Esse menino é muito problemático, esse meu filho. Não sei o que. Irmão, nunca mais diga isso, pelo amor de Deus. Nunca mais. O seu filho é a flecha da sua aljava. Concorde com o que Deus está dizendo. Isso que é andar com Deus, é concordar com o que Ele está dizendo. O meu filho é uma bênção, porque está escrito: bendito o fruto do vosso ventre. Meu filho é uma bênção. Eu sou uma bênção, porque Deus disse: sê tu uma bênção. A minha família abençoará todas as famílias da terra, porque está escrito: através de ti eu abençoarei todas as famílias da terra. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Irmão, nós temos que nos agarrar nessa promessa. O pau estava quebrando lá fora, mas dentro da arca estava tudo bem. Tudo bem, tinha um cheirinho diferente, mas tudo bem. Não estou dizendo que não vai ter problema, não vai ter uns desconfortos, mas, irmãos, dentro da arca é melhor.
Então, queridos, nós precisamos entender, se Deus disse, vai acontecer. Eu lembrei de manhã, quando eu estava pregando de manhã, eu lembrei que eu estava com a Meila, a gente era bem novinho, a gente era muito novinho ainda, né? Mas há 20 anos atrás, a gente estava namorando, assim, eu era pastor da igreja, eu estava ali agarradinho com ela, e alguém falou assim, aproveita, irmã, quando tem lua de mel, porque depois... Irmão, por respeito à irmã, eu fiquei caladinho. Quando ela saiu, eu disse, está amarrado, Satanás, seu mentiroso. A Bíblia diz que está escrito na minha Bíblia que a mulher prudente é uma herança do Senhor. Essa mulher é um presente de Deus para a minha vida. Deus vai me dar um presente que vai perder a validade. Deus vai me dar uma joia que vai perder o seu valor. Só vai valorizar, aleluia. Parece vinho, meu irmão, glória a Deus. 20 anos depois, irmãos, 20 anos depois, a gente namora, a gente viaja, lua de mel, lua de mel, lua de mel, lua de mel. Sabe por quê? Sabe por quê, irmão? O que é o segredo? Deus me disse, Ele já me abençoou com um bom casamento. Ele disse que o meu casamento vai ser uma bênção para todos os casamentos da terra. Eu vou duvidar do meu Senhor? Eu vou dizer outra coisa diferente do que Ele está dizendo ao respeito do meu casamento? Não, eu vou concordar com Ele. Se Ele diz que eu sou rico, então eu sou rico. Se Ele diz que eu sou cabeça, então eu vou acreditar, eu vou ser cabeça e não cauda. Eu estarei sempre por cima e não por baixo. Porque foi Ele que disse, Ele liberou essa palavra. Irmão, se a palavra de um homem valeu na vida do Jacó, se a palavra do Jacó valeu na vida do José e da sua descendência, a palavra do meu Deus não vai valer na minha vida? Já o Noé foi abençoado, e Deus falou para ele, eu vou te multiplicar, rapaz. Não haverá esterilidade na sua casa, rapaz. Você vai ser próspero, rapaz. Vai dar tudo certo com você, você vai conseguir, você vai ver. Aleluia. A bênção, a promessa de Deus. Glória a Deus. Amém? Nunca mais diga, rapaz, essa boca aqui não. Essa boca nunca mais vai murmurar, reclamar, falar contra o meu Senhor, nunca mais. Não é? Amém? Aleluia. A Bíblia diz, né, que a língua, como é que é aquele texto que a Mila gosta tanto? A língua, que fala assim que a língua, ela você falou lá em Blues e Mangues hoje, quem domina, olha, meu irmão, foi o Espírito Santo que me lembrou agora, escuta bem, quem domina a sua língua, Tiago capítulo 3, quem domina a sua língua é um perfeito varão. E reclamação, e o governo, e a cassação, e no dilúvio, eu vou ficar dentro da arca, meu irmão. Eu vou acreditar na palavra do meu Senhor, meu irmão. E o pau vai quebrar mesmo, porque esse mundo jaz no maligno. Mas eu não serei atingido, aleluia. Vamos passar para o terceiro ponto, para a gente terminar. Então, Deus contou um segredo para o Noé. Como é que ele vai sair dessa situação? Foi o segredo, faça a arca, eu vou te ensinar como fazer. Segundo lugar, Deus o abençoou, porque não adiantaria o Noé ter uma arca, uma ferramenta para sair daquela situação, uma boa ideia, uma inteligência, ok? Para sair daquela situação. Eu sei que tem muita gente inteligente aqui, se você não tiver a bênção de Deus, e se você não acreditar nessa palavra, nessa bênção para a sua vida, irmão, não vai funcionar. Não vai funcionar. E terceiro e último lugar, eu quero terminar com isso aqui. Deus fez uma aliança com Noé. Eu quero te explicar isso aqui é muito tremendo, muito profundo. Nós precisamos do segredo, nós precisamos da bênção, mas nós precisamos entender que Deus fez uma aliança conosco. Gênesis 6:18 diz o seguinte, olha, ele está falando, olha Noé, eu vou destruir tudo que se move na face da terra. Não
tem remédio. Esse povo se corrompeu, muita corrupção, muita violência, eu vou destruir, mas com você. Gênesis 6:18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teu filho. Diga assim comigo. Porém, comigo, o Senhor tem uma aliança. Agora vamos entender isso aqui, meu irmão. Vamos entender isso aqui. Por que que Deus salvou Noé? Vamos entender, isso aqui é chave. Isso aqui é chave. Isso aqui move meu coração, gente. Por que que Deus salvou Noé? Por que que Deus pegou aquela família? Aí você vai dizer, porque ele andava com Deus, pastor. Verdade, esse é o nosso tema. Ele andava com Deus. Deus sabia que se ele falasse, olha, a arca tem que ter 140 metros, 14 de largura, 15 de altura, tem que ser feito com esse tipo de madeira e tal. Ele obedeceria cabalmente. Esse seria o segredo para ele não morrer no meio do caminho. Então, beleza, a obediência do Noé é chave também. Agora, irmãos, por que que Deus queria salvar aquela família? Deus tinha um objetivo. Não só salvar a família, não só fazer o Noé o homem mais rico do mundo, como ele se tornou, não é? Não só abençoá-lo com multiplicação e tudo mais. Não só isso, mas Deus tinha um alvo dele. O que é que Deus queria? Ora, se ele destruiu a terra por causa da maldade humana, por causa da corrupção humana, por causa da violência humana, se o Noé fizesse tudo como fez aquela outra geração, irmão, daria tudo igual. Então, o que que Deus queria do Noé? Ele queria o seguinte: Noé, eu tenho um negócio com você, eu tenho uma sociedade com você, eu tenho interesses pessoais nesse negócio. Eu quero que você transfira para as próximas gerações, esse seu legado de um homem que anda com Deus. Quem está me entendendo? Irmãos, por que que Deus quer nos salvar? Nós precisamos mudar esse paradigma na nossa cabeça. Por que que Deus quer nos abençoar? Por que que Deus quer nos suprir? Por que que Deus quer nos prosperar? Porque Ele tem interesses pessoais também. Por isso que Ele faz uma aliança, uma sociedade. Quem está me entendendo? Quantos aqui estão me ouvindo tem uma sociedade de alguma maneira? Você tem uma sociedade, não é? Irmão, você que é casado também tem uma sociedade. Sim ou não? Você que é empresário com outras pessoas, você tem uma sociedade. Irmão, não é só o seu interesse que está em jogo. Entende o que eu estou falando? O marido, se o marido pensar só nele, se o marido, o marido, vamos lá, resolver essa parada, não vai funcionar esse casamento. Porque tem uma sócia que também tem interesses nesse casamento e ela tem também direitos nesse casamento. Quem está me entendendo? Quando Deus fez uma aliança com Noé, Ele esperava que o Noé fizesse algo também, né? Isso não mudou, gente. Quer ver uma coisa interessante? Eu quero ler para você aqui, ó. Deuteronômio 8, o versículo 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança. Por que que Deus nos dá força para adquirir riquezas? Por causa da sua aliança. Wellington, Deus falando com Wellington: meu filho, eu achei você no meio dessa geração, e eu quero proteger você de tudo isso. Vem para cá, para dentro da arca, obedeça o que eu vou te falar, anda comigo, anda na minha presença, que essa crise não vai te pegar. Agora é o seguinte: quando você sair da arca, escuta bem, quando Noé saiu da arca, irmãos, o Noé começou a sua família, ele começou a passar aquele legado de andar com Deus. Hoje mandaram uma mensagem para mim que eu achei muito legal, não é? De uma pesquisa nos Estados Unidos, de 70% das meninas grávidas, olha só, eles pegaram um universo real, moças, adolescentes grávidas, eles pegaram esse universo de adolescentes grávidas e descobriram que, curiosamente, 71% dessas meninas ou não tinham seu pai, eu estou falando do pai, ou não tinham seu pai por alguma razão, por causa de separação, ou um pai ausente dentro da casa. O pai estava lá, mas não fazia o seu papel. Quem está me entendendo?
um pai ausente. Sabe o que eles descobriram? Eles pegaram o universo de jovens rapazes, com menos de 25 anos, aquele universo de rapazes que estavam nos presídios. Eles descobriram que 85% daqueles rapazes ou não tinham a presença do pai física, ou vinham de lares onde os pais estavam ausentes, não estavam fazendo o seu papel. Irmãos, e a pesquisa vai embora. Um índice enorme de jovens que se suicidaram. Eu não lembro agora o percentual, mas enorme. E eles descobriram a ausência do pai, o homem, o pai, o sacerdote da casa, ou uma ausência física, ele não está lá, ou ele está lá, mas ele não faz o seu papel, ele não transfere legado nenhum. Que tragédia. Irmãos, eu quero te falar uma coisa hoje à noite. Deus não quer só abençoar você, Deus não quer só contar os seus segredos para você, Ele quer que você seja próspero e abençoado, sim. O Marcos falou agora, mas tem um propósito, tem uma missão para você, tem uma obra para você fazer. Quem está me entendendo? Nós não podemos negligenciar isso. Então, uma pessoa que anda com Deus vai transferir o legado para as próximas gerações.